Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma videoaula promovida pelo CAPED. Estamos estudando a revista Ensinamentos Bíblicos, cujo tema é Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Estudaremos neste momento a lição de número 4, que o tema é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Estaremos compartilhando junto com nossos amados irmãos, professores, pastores, que estarão contribuindo para a preparação de aula dos nossos amados professores de cada escola bíblica em nossas congregações da Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. Nesta feita, a lição de número 4, o texto-chave está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Também na leitura bíblica em classe, junto com Gênesis 1, 2, está o texto de Números, capítulo de número 11, versículos 16, 17, 24 e 25, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. A mensagem para refletir desta lição diz: a existência do Espírito Santo é revelada antes de qualquer coisa criada, demonstrando assim sua eternidade. Amém, queridos? Trimestre que estaremos abordando muitos aspectos do Espírito Santo. Neste momento estaremos olhando para a sua atuação, sua manifestação, sua presença já desde o Antigo Testamento. O Espírito Santo não surgiu, não apareceu de repente após o Pentecostes, ele estava presente. Então hoje nós estaremos adentrando neste assunto. Quero, neste momento, já mencionar os nossos amados irmãos, pastor Saulo ali de Pintacilgo 2, estará cooperando nesta aula de hoje, como também nosso amado pastor Micaías, que coopera ali na igreja de Jardim Santo André, que já estarão cumprimentando os amados irmãos. Também nesta oportunidade quero cumprimentar a todos os professores, a todos aqueles que estão nos acompanhando com a paz do Senhor. Sinto-me privilegiado em poder estar aqui nesta noite para mais uma oportunidade em apresentar este tão importante assunto que é a pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, que seja de grande relevância para o preparo das vossas aulas, que vocês possam, isso possa contribuir, possa ajudar, né? Sabemos que existem outras fontes, mas essa seja mais uma das opções para que os professores possam também preparar a sua aula para aplicação aos alunos. Deus abençoe suas vidas. Quero também cumprimentar a cada professor, cada professora, e que estamos aqui mais uma vez, juntos para estudarmos este assunto. Agradecer a Deus, agradecer a equipe do CAPED por mais esta oportunidade, e eu tenho certeza que juntos nós poderemos aprender e podermos nos preparar para passar a informação para os nossos alunos, não de uma forma mecânica, mas com a ajuda do Espírito Santo. Queridos, tópico primeiro, nós vamos abordar nossas aulas, respectivas congregações estarão iniciando, abrindo o entendimento aos nossos alunos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, que ele não é tão somente a atuação conhecida hoje na igreja de capacitação para a obra apenas, mas existem atuações já muito anteriores na humanidade e até antes da humanidade.
Vemos que ele está presente já ativamente na criação. Então, o tópico primeiro vai abordar essa característica que envolve o Espírito Santo sendo o eterno e sendo aquele que coopera junto à Trindade. Então, nós podemos entrar já aqui no tópico primeiro sobre as referências desde o princípio, desde a criação, como nós podemos abordar, pastor Micaías? Esse tema, ele é importante, né? Porque a própria introdução diz que muitas pessoas acreditam que a atuação do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes. Mas a gente vê que a revista vai nos dar a informação que o Espírito Santo, ele atua em toda a Bíblia e embora haja apenas 3 versículos que citam a expressão Espírito Santo no Antigo Testamento, a sua atuação começa lá desde o princípio, né? Como já disse o pastor Éden, na criação. E a Bíblia, no Antigo Testamento, como foi escrito em hebraico, como todos nós sabemos, traz uma expressão, uma palavra, ruá, que é a expressão em hebraico para espírito e a mesma expressão para vento, né? Para respiração. E é interessante a gente ver que quando Deus cria o homem, diz que Deus soprou, né? Então essa expressão soprou já é também uma menção a que Deus, através da sua ação, ele estava ali transferindo para o homem o fôlego de vida e também era uma ação do próprio Espírito Santo, né? Então, desde o começo a gente vê na Bíblia aí a ação do Espírito Santo na criação e do universo e na própria criação do ser humano também. Importante acrescentar nesse primeiro tópico, falando sobre referências do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, é importante trazer aqui informações de como o Espírito Santo atuou lá no princípio, né, no começo de todas as coisas. A primeira informação que nós temos do próprio Espírito na Palavra de Deus está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Essa é a primeira informação na Bíblia falando a respeito do Espírito Santo. E ele fala que, esse texto diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma das percepções que nós temos é que ali ele fazia o papel de cuidador, né, do planeta. Ele preservava essa terra que Deus tinha um plano estabelecido para ela. Deus já havia um projeto da parte do próprio Deus de estabelecer uma ordem dentro desse planeta e, por certo, o papel do Espírito Santo ali era de provedor, de sustentador de todas as coisas. Além desse versículo, nós temos um outro texto em Jó, que também mostra a presença do Espírito lá. No princípio, Jó capítulo 26, o versículo 13, ele diz assim: pelo seu Espírito ornou os céus. Mais uma evidência, né? Jó, nesse livro de Jó, traz uma revelação extraordinária da ação do Espírito, né? Porque ornar para nós significa adornar, decorar. E aí alguém poderia perguntar, mas o que o Espírito adornou, decorou? É só olhar para o céu, esses corpos celestes extraordinários que nos chamam a atenção, e a gente então fica pensando nesse agir do Espírito adornando os céus. Outro detalhe é a beleza da aurora, amanhã, né, quando nós vemos o amanhecer. Quem não admira, quem não presta atenção nisso? E no próprio pôr do sol, que momentos extraordinários que isso nos proporciona. E Jó traz essa informação de que o Espírito do Senhor, ele adornou os céus. Então a gente vê que o Espírito ele participou lá no princípio, cuidando do planeta, movendo aí sobre as águas. Nós vemos ele adornando, decorando. Outra ação lá no princípio que a gente vai perceber
antes disso, porque no segundo subtópico aí está tratando da criação do ser humano. E na criação do ser humano nós vemos implícito quando Deus convida, né, a Trindade divina para participar no processo da criação do homem. Façamos e deduzimos implicitamente que o Espírito está presente nesse momento ao fazer o homem. E Jó revela mais uma vez, confirmando isso no livro de Jó, no capítulo 33, o versículo 4. Jó diz assim, ó: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, confirmando que o Espírito Santo estava presente na formação do homem, né? Lá nós temos, então, o próprio Deus convidando a Trindade para esse momento ímpar e extraordinário, que é fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e Jó confirma isso dizendo que o Espírito de Deus foi quem o fez, reconhecendo o agir de Deus na criação. Além disso, nós vamos ver um pouco mais à frente ainda, dentro um pouco ainda desse contexto do princípio, o Espírito Santo atuando, pondo fim na contenda com os homens. Aonde nós vemos isso? Lá em Gênesis, no capítulo 6, o versículo 3, ele diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, significando dizer que havia, e nós sabemos bem do relato dessa passagem, é quando Noé, orientado por Deus, está na construção da arca, como um meio de salvação para ele e a sua família. Deus estabelece, então, uma ordem a ele, né, dá a ele uma ordem para a criação, para a construção da arca, e para que eles fossem salvos. Nesse contexto, dá a entender que o Espírito do Senhor atuava nesse tempo, fazendo um papel de convencimento na mente dos homens daquela época, para que eles se arrependessem. E o Espírito Santo ele não deixou de fazer esse papel até hoje. Ele continua confrontando, mas naquela época já havia Deus determinado o dilúvio. E Deus afirma que o Espírito dele não iria viver contendendo com o homem, portanto, mais tempo, ou seja, ia cessar a oportunidade. O aviso estava dado lá. Na era do Espírito não é muito diferente, mas é só para relatar aqui que lá nesse tempo o Espírito já fez esse papel de convencimento, de atuar em relação ao homem e os seus atos, num papel de convencê-los de que tinha que abandonar aquelas práticas. Então eu vejo que ele ajudou, ele, além de ter feito esse papel de cuidar do planeta, de ter ornado os céus, conforme o livro de Jó, além de ele ter atuado na criação do homem, ele atuou aplacando o erro dos homens, convencendo os homens para parar de pecar e aceitar uma orientação de Deus. Então são esses pontos que eu gostaria de ressaltar, trazendo aqui essa atuação do Espírito Santo lá no princípio e no processo de criação do homem, em uma ação extraordinária dentro de um plano de Deus. Sim, pastor Saulo, interessante quando fala nessa resistência ao pecado, convencimento ao pecado, né? Podemos encaixar com a palavra de contenção, conter, segurar, resistir, né? Que o Espírito Santo hoje nos ajuda a resistir ao pecado. Ele já fazia isso sim no Antigo Testamento, trabalhando a humanidade para resistir, para conter. No Novo Testamento, até é citado numa das cartas, que atualmente resiste ao inimigo, ao surgimento do anticristo. E no Antigo Testamento ele já nessa mesma área de atuação resistindo. Então, uma das funções aqui no Antigo Testamento está resistindo, contendo, trabalhando contra o pecado, né? Ele, sendo a essência santa, sempre está trabalhando contra o pecado. Então, uma das funções aí do Espírito Santo tem a ver com essa luta, essa resistência, essa oposição ao pecado, né, que estava crescente na humanidade, e ele ali trabalhando contra
a natureza pecaminosa, depravada da humanidade. Então, além da contenção do pecado, outra função do Espírito Santo já vai entrando na capacitação, preparando os homens, levantando os homens, formando homens, conduzindo pessoas para cumprir algo que esteja alinhado com o plano de Deus, com um propósito, um plano, algo que Deus quer que seja feito, né? Então, esse segundo tópico que nós vamos entrar envolve essa outra atuação do Espírito Santo, que é também a capacitação, né? O tópico segundo diz, o Espírito Santo levantando líderes e capacitando pessoas. Então, em todo o Antigo Testamento, pessoas que foram instrumentos, que foram diferença na geração, que foram essenciais no cumprimento de um projeto de Deus, essenciais para liderar o povo, e algumas funções, desde de liderança em governo, administrativa, alguns nós vamos ver, outros em encorajamento, né? Então, vários exemplos são levantados aqui no tópico segundo sobre essa capacitação que o Espírito Santo faz em servos dele. É isso mesmo, pastor Éden. E uma coisa que é bem interessante nós notarmos é que a Bíblia, ela é uma biblioteca composta por 66 livros, só que ela é uma unidade, né? A Bíblia, ela mostra a revelação de Deus aos homens e existe essa revelação progressiva, né? Então, o que a gente vê lá no Antigo Testamento de atuação do Espírito Santo, no Novo Testamento, além de haver uma atuação maior do Espírito Santo, também existe um conhecimento, a revelação de Deus através de Jesus e depois as doutrinas do Novo Testamento. Então, muita coisa que a gente vê como dons do Espírito no Novo Testamento, a gente vê a manifestação no Antigo, só que não com o nome do dom, né? E capacitando essas pessoas. Então, a gente vê, por exemplo, José. A revista aqui cita, né, que em Gênesis capítulo 41, versículo 38, o próprio faraó disse aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Embora seja uma fala de faraó aqui no texto, ela foi registrada pelo autor inspirado, né, Moisés, que a gente acredita que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. E Moisés registrou essa fala de Faraó como uma forma de testemunhar que, de fato, o Espírito Santo agia ali em José, né? Então, José, como um grande administrador, ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia também vai falar, a revista aqui vai falar também de Moisés, Josué, 70 anciãos. Então, a ação do Espírito Santo nessas pessoas, ela tinha diversas atuações diferentes, assim como o Espírito Santo depois se manifestaria através dos dons, né? E uma coisa interessante também que eu acho que é interessante da gente observar é o seguinte, que embora o Espírito Santo já agisse, hoje a diferença é que o Espírito Santo não está apenas sobre líderes, sobre pessoas específicas, como no caso aqui de Bezalel e Aholiabe, que foram os dois homens que foram separados por Deus para construir o tabernáculo, né? Para fazer ali os utensílios e toda a parte ali artística e artesanal do tabernáculo. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo e a Bíblia diz que o Espírito Santo os encheu de sabedoria para aquela obra específica. Então, sobre reis, sobre, como a gente vai ver aqui, sobre juízes, sobre essas pessoas, o Espírito Santo vinha para fazer com que elas fossem capacitadas. Hoje, o Espírito Santo está sobre todos nós, né? Então, hoje, a ação do Espírito Santo não é limitada a pessoas, mas no Antigo Testamento, embora fosse limitada a pessoas, a ação dele era a mesma, né? Como já foi falado da questão do convencimento. Por quê? Porque a natureza do Espírito Santo é essa, né? E, aliás, só abrindo um parêntese, falando sobre a natureza do Espírito Santo, uma coisa também que a gente é importante, nós como estudantes da Bíblia, termos a consciência de que Deus, embora haja mudança nas alianças, né, a antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus é o mesmo. Então, a forma como Deus age desde a antiga aliança manifesta o seu caráter, né? E o Espírito Santo, a forma como ele age na antiga aliança, manifesta o seu caráter, né? Então foi falado aqui, por exemplo, de que o Espírito Santo agiu
na criação do ser humano? Porque, na verdade, o Espírito Santo é aquele que dá vida, não é? Então, é até interessante nós notarmos que quando Jesus ele vai falar, por exemplo, com Nicodemos, ele fala para Nicodemos que aquele que é nascido do Espírito, ou seja, o Espírito que traz a nova vida. Mas o mesmo Espírito que traz a nova vida é o Espírito que trouxe a vida original do ser humano, né? Então, na cabeça do judeu, como o judeu conhecia, Nicodemos principalmente, né, conhecia a palavra, o Antigo Testamento com profundidade, então Jesus já fez esse paralelo. Aquele Espírito Santo lá, aquele Espírito que deu a vida ao homem, ele dá nova vida ao homem, e assim por diante, né? Então, é importante nós entendermos que o Espírito Santo, a ação dele no Antigo Testamento, revela a sua natureza que seria manifestada de uma forma muito mais completa no Novo Testamento. Exato. No Novo nós temos essa diferença de intensidade, de permanência, né? Como nós sabemos no Antigo Testamento, para tarefas específicas, funções específicas, momentos específicos, havia aquela manifestação de Deus, diferente do Novo Testamento, que é a promessa do derramamento, habitação, permanência, enchimento. E aí isso é o que muda, né? Vinha para determinada função ali no Antigo Testamento. Por exemplo, se olharmos aqui Bezalel e Aholiabe, uma capacitação pelo Espírito Santo para estarem aptos com aquela habilidade, aquele desenvolvimento de operação em metais, mecânica, metalurgia, algo tão avançado para a época, eles conseguirem pegar o objeto lá de madeira com revestimento de metal, de ouro, e essa capacidade deles desenharem, projetarem, segundo o projeto inicial dado por Deus, e executarem e até o final daquele projeto para cumprir a vontade de Deus, que era a casa onde haveria o culto, a adoração, tudo aquilo determinado por Deus. Então Deus capacitou eles para que eles conseguissem cumprir aquilo que Deus queria. Já podemos tirar um princípio daí. Deus, se Ele requer algo de alguém, então Ele capacita esse alguém. Se Ele exige algo, Ele com certeza dá a capacidade, as ferramentas e a unção, poder necessário para cumprir aquilo. Então, o que Ele pedir para a igreja, para nós, para nossos alunos hoje, com certeza Deus capacitou, Deus concede o dom, a capacidade vem da parte de Deus, né? Então, podemos ver muitos casos, né? A dispensação mudou, né? Antigo Testamento, então, o foco era Israel, havia uma certa foco em um espaço com a nação de Israel, pouco diferente de hoje, que hoje é um alcance universal sendo derramado em todas as nações, ali um foco ali em Israel por causa da dispensação da época da lei, a época que estava sendo vivida. Então nós podemos aí destacar ainda muitas outras coisas e pessoas e ações, pastor Sérgio, nós podemos olhar Deus usando muitas pessoas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a ação de Deus, o momento é a teocracia, né? Quem governa e a era é uma era de Deus, é um tempo de Deus. O próprio Velho Testamento, em alguns textos, vai dizer que viria a era do Espírito, em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? Nós temos o texto de Joel, temos outras referências, que vai revelar um tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E até aqui, o Espírito Santo, ele bem colocado pelo pastor Micaías, a forma com que o Espírito atuava, não perdendo e não sendo desprezado o seu papel, que é o mesmo nesse tempo. Ele continua enchendo, é tanto que quando nós ainda vai falar um pouco mais à frente sobre os juízes, mas o texto de Juízes é um dos que me chama muita atenção, porque parece que o Espírito Santo era, ou querendo ou não, mas o nível já de comunhão que existia naqueles homens, fala que ele se apoderou. Ele, então, era como que se uma força abrupta tomasse conta de Sansão e Sansão fizesse as ações que ele fez, não é isso? Então, no caso, se eu não me engano, de Jefté, ele se apossou. Veja que o Espírito Santo vai fazendo papéis que hoje a gente vive isso de forma muito mais intensa, né? Lá era muito
exclusivo, eram pessoas escolhidas a dedo, né? Selecionadas pelo próprio Deus e pelo Espírito para ser tomada, para ser usada por Deus. E em todos esses casos a gente viu que realmente era para uma capacitação específica, né? Todos esses, seja o caso de Noé, né? Nós já falamos aqui, pelo Espírito de Deus, foi que Noé, tomado pelo Espírito de Deus, fez o que fez, né? Foi o caso de Abraão, né? A fé de Abraão está totalmente relacionada a uma ação do Espírito na vida de Abraão. O caso de José, que já foi mencionado aqui pelo pastor Micaías, mas a gente vê José recebendo capacitação de Deus para revelar, para interpretar sonhos, e depois Deus o capacita, porque quando ele interpreta, ele dá uma orientação de Deus para Faraó. Olha, é preciso que coloque alguém para administrar e guardar os mantimentos. E o próprio Deus toca no coração de Faraó. Acharíamos um homem melhor do que José. Ele está dizendo assim, não tem ninguém igual a esse homem em que haja o quê? O Espírito de Deus. Ele percebe a ação do próprio Espírito na vida de José. É impressionante que a fala aqui é do próprio Faraó, né? Como que quando uma pessoa está tomada pelo Espírito de Deus, até aqueles que mesmo não têm intimidade com Deus percebem que ele tem o Espírito de Deus, porque o Faraó é quem diz, não tem ninguém aqui nessa terra em que há o Espírito de Deus como há na vida desse homem. E Deus lhe dá capacidade administrativa, porque ele governa, estrutura, passa os dois períodos, tanto após a interpretação do seu sonho, né, que seria os 7 anos de fartura para depois 7 anos de escassez, e ele é o homem que administra esse tempo dominado pelo Espírito. O próprio Faraó percebeu, e o Espírito Santo fez isso, o capacitou. José é filho de Jacó, que é criado com os outros 11 irmãos nas mesmas condição e limitação. Mas Deus o capacita para ser governador do Egito. Então, isso só o Espírito Santo pode fazer. Então, e isso era para as pessoas muito específicas. Moisés, embora os textos escritos pelo próprio Moisés a gente não vê, talvez só esse texto que nós lemos, em que o próprio Deus está dizendo que vai tirar do Espírito que está sobre a vida de Moisés e vai dar aos anciãos, não é isso? Mas lá em Isaías capítulo 63, o versículo 11, tem um texto que diz assim, ó, todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Veja que o Espírito estava sobre a vida de Moisés. Isso está revelado lá no livro de Isaías, evidenciando que Moisés era um homem cheio do Espírito de fato. Esse texto confirma que ele é quem trouxe o Espírito para o meio do povo. Aqueles homens, aqueles 70 anciãos é tomado. E aí o texto termina dizendo que isso aconteceu uma vez e nunca mais. Mas esse mesmo texto vai dizer que depois 2 homens permaneceram no meio do povo, profetizando pelo mesmo Espírito do Senhor que havia tomado eles, não é isso? Então veja que essa ação sobrenatural de Deus, de capacitação, e são esses textos que revelam o Espírito Santo se apoderando, poderíamos mencionar aí Josué, e já mencionamos aqui os 70 anciãos, já foi falado aqui de Bezalel e Aholiabe. Todos esses homens, nós vemos textos confirmando que o Espírito se apoderou desses homens, os tomou e os usou para alguma capacitação específica. Mas na frente, claro, é o próximo tópico, para falar aí do juízo dos reis e dos profetas, mas em especial nesse tempo aqui, antes dessa era, porque vai ter uma mudança de tempo aqui, né? A partir da implantação do tabernáculo, inaugura-se um novo tempo na história de Israel, mas até esse momento aqui, a gente está vendo as capacitações muito específicas, Deus usando as pessoas
através do seu espírito, com um poder extraordinário, com uma capacitação extraordinária. Isso fica implícito que nós vivemos hoje de forma muito intensa. O espírito está à disposição e ele faz esse papel como Deus, enchendo, né? Enchendo, derramando nas pessoas, para que elas façam isso com capacidade extraordinária. Como foi mencionado aqui pelo pastor Éden, o caso de Bezalel e Oliabe. A tecnologia não permitia, as condições do tempo, eles tiveram que fazer coisas que estavam muito à frente do seu tempo, mas com uma capacitação de Deus. E é interessante, o autor até menciona aí na nossa lição, que da transferência de capacitação, como que eles ainda desenvolveram as outras pessoas que ajudou no ornamento. Como aconteceu com o Espírito de Deus que estava sobre Moisés, não fala que o Espírito tomou os 70 anciãos. Foi tirado da porção de poder que estava na vida de Moisés para poder distribuir. E os 2 profetas que continuou profetizando, houve até um probleminha, porque alguém lá invejou aqueles homens e falou, não, Moisés, inclusive o próprio Josué, né, foi lá falar com ele e falou assim, faz esses homens parar. E aí ele falou assim, oxalá todo o povo de Deus profetizasse, entendendo que aquilo era o poder de Deus que estava na vida daqueles 2 homens, para poder continuar na unção do Espírito Santo, fazendo algo poderoso no meio do povo. Verdade. Dentro dessas manifestações tem outros exemplos. Um que nós podemos olhar até na vida de Saul, no seu princípio do reinado. 1 Samuel capítulo 11, versículo 6, diz assim, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, que palavras? A ameaça do inimigo que estava vindo contra Israel, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. O Espírito Santo se apoderou de Saul, ouvindo a ameaça do inimigo, ele se ira, ele não aceita, ele se incomoda com aquilo, e essa indignação dele faz ele reunir o povo, faz ele estar liderando o povo, convocando o povo para o combate e enfrentar o inimigo. Então, é uma característica do Espírito Santo que é o encorajamento, enfrentar toda a oposição em favor da obra de Deus. Então, o Espírito Santo aqui encorajando aqui a vida do rei Saul para ele lutar, para ele enfrentar, assim como ele fez também, foi mencionado aqui Jefté, se nós olharmos em Juízes capítulo 11, versículo 29, ocorreu algo muito semelhante, onde diz, Juízes 11, 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Então, o que é bem interessante nesse versículo 29, que diz, ele atravessando várias cidades. Enquanto o povo está com medo, o inimigo vem, o inimigo domina, oprime, rouba e faz muitos males contra a nação de Israel, o Espírito Santo vem sobre ele, se apodera dele e ele atravessa. Diz ele aqui, atravessando várias cidades, atravessando, até chegar em Amon, que é o inimigo, que é quem estava sendo o opressor da época. Então, o que mostra? O Espírito Santo capacitando, após a capacitação, em vez deles ficarem recuados, ele avança e vai para cima, né? E aí está alinhado com o que Jesus falou, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que as portas, ou seja, a defesa dele, você está avançando, né? Então, essa capacitação fez com que o Jefté fosse para cima. Então, o Espírito Santo, ele faz isso, de nos impulsionar para a batalha espiritual, para enfrentar as trevas, enfrentar o mal, para ir lá no resgate de vidas, de alma, para quebra de jugo, para libertação. Então, ele faz tudo isso, né? Pode-se até levantar um questionamento. Um aluno pode perguntar, mas o Espírito Santo de paz pode levar alguém para a guerra? Pode levar alguém para a luta? O Espírito Santo que é pacificador, levando alguém para uma batalha, né? Será que não está muito se encaixando com o perfil do Espírito Santo? Né? Primeiro, nós podemos ter como base os projetos e os planos de Deus. Primeiro, ele tem um plano da nação de Israel estar de pé, viva, porque da nação de Israel virá o Salvador, vai nascer ali, é promessa, é plano, é projeto eterno de Deus. E as nações ao redor querem matar, aniquilar Israel. Não é apenas uma pequena guerra, querem aniquilar o povo escolhido para ser o canal de salvação. Então, o projeto de Deus é resistir àquilo para que o seu povo sobreviva, né? Outra coisa também, o povo oprimido, aflito, debaixo de cargas opressoras de inimigo.
Deus levanta alguém para um momento de guerra, um momento de enfrentamento, um momento de luta, e depois desses juízes se levantarem, depois de um tempo de paz, tempo de calmaria, tempo de prosperidade. Então era necessária a luta, era necessário vencer o inimigo, era necessário nesse momento a guerra, para depois ter um tempo de paz sobre o povo. E aí às vezes acontecia de ter décadas de paz com alguns juízes, algum destes, né? Então a gente vê o Espírito Santo trabalhando sim, em meio à luta, em meio à guerra, né? E nós também, em meio às nossas lutas e guerras, Ele nos dá a paz que só vem dele, né? Nós podemos ir avançando até para o tópico 3, né, pastor Micaías, sobre o levantamento de juízes, reis, profetas, né? É o trabalhar do Espírito Santo em funções, operando, trabalhando, cumprindo o plano de Deus, e muito que a gente vê o Espírito Santo ativamente desde o Antigo Testamento. Exatamente. Nesse terceiro tópico, o comentarista, então, ele vai focar na ação do Espírito Santo na vida dos juízes, dos reis e dos profetas, né? No segundo tópico, nós vimos pessoas que não tinham essas funções administrativas em relação ao povo de Israel, em relação à monarquia que veio depois, né? Ao reinado, mas uma coisa que eu gostaria de observar é o seguinte, que desde esses exemplos que nós vimos aqui de Noé e Abraão, o Espírito Santo ele vem capacitando as pessoas para diversas funções, não é? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a função do juiz e de um rei, era uma função administrativa, não é? Então é interessante nós notarmos que, ao contrário do nosso pensamento muitas vezes, na Bíblia a gente não vê uma separação entre atividades seculares e atividades espirituais, digamos assim, não é? Então, o mesmo Espírito Santo que nos capacita hoje para a gente vencer batalhas espirituais, por exemplo, é o Espírito Santo que capacitou José para administrar, né? Capacitou os juízes para administrar, capacitou os reis para administrar, né? Capacitou Bezalel e Aholiabe para fazerem os instrumentos ali do tabernáculo, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente pensa assim, puxa, eu preciso do Espírito Santo para vencer essa luta espiritual, para expulsar um demônio e tal, mas no meu trabalho eu nem conecto com a ação do Espírito Santo, né? Sendo que, eu acho que essa outra lição que a gente pode retirar também, não é? Da função de Bezalel e Aholiabe, o pastor Éden já falou aqui a respeito de que o Espírito Santo os capacitou porque Deus tinha dado uma ordem, né? E é isso mesmo, quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos capacita pelo seu Espírito. E uma outra lição que a gente pode tirar também é que o Espírito Santo estava capacitando para eles fazerem uma coisa do dia a dia, né? Embora fosse utilizado no tabernáculo, mas eles estavam ali fazendo objetos materiais, né? Então, o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, porque a natureza dele é a mesma, ele nos tem mostrado, isso é para nós entendermos, que a nossa vida toda deve estar debaixo da ação do Espírito Santo. Não apenas quando a gente está na igreja, por exemplo, mas lá no meu trabalho, no seu trabalho, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente administra o nosso dinheiro, na forma como a gente administra e cuida da nossa saúde, nós precisamos de conhecimento e também precisamos da ação do Espírito Santo, não é? Então, acho bem importante nós entendermos isso, não espiritualizarmos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer parte de toda a nossa vida, não é? E no caso aqui dos juízes, por exemplo, a gente vê que Gideão, aqui diz, né, pegando aqui os 3 exemplos da revista, ela vai falar de Otniel, de Gideão e de Sansão. E pegou esses 3 exemplos não por acaso, é porque a própria palavra fala aqui que Otniel, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aqui eu acho que é em Juízes capítulo 3, eu acho. Eu li aqui as referências, agora não marquei qual que é delas, mas uma dessas referências que cita Otniel fala que realmente o Espírito Santo estava sobre ele, não é? Gideão, que é uma história tão conhecida também, aqui esse versículo eu quero até ler, em Juízes capítulo 6, versículo 34, que diz assim, ó: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abiesritas se juntaram após ele. Então, também é citado aqui Gideão, porque a palavra diz que o Espírito revestiu a Gideão. E é interessante que tudo que está escrito
a Bíblia já diz lá em Romanos capítulo 16, né, que tudo que foi escrito para o nosso ensino. É interessante a gente ver o seguinte, que no versículo 34 diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E é interessante a gente ver que 2 versículos antes está falando que Gideão derrubou o altar de Baal, né? Então, esse é sempre o processo, né? Muitas vezes nós, fazendo uma aplicação pessoal, né? Muitas vezes nós estamos carentes da ação e do domínio do Espírito Santo na nossa vida porque nós não derrubamos os altares dos ídolos do nosso coração, né? Então, mas a Bíblia diz aqui então que Gideão foi revestido pelo Espírito Santo e todos nós conhecemos tudo o que aconteceu ali, né? A estratégia que Deus deu para Gideão, né, para vencer aquela guerra, que nós não vamos entrar aqui em detalhes. E, por fim, o comentarista cita Sansão, que também é um exemplo muito conhecido, e a Bíblia diz aqui que, por exemplo, em Juízes, no capítulo, pegando aqui Juízes, por exemplo, capítulo 15, versículo 14, este é um versículo que diz que o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, se apossou de Sansão. Então, como já falou aí o pastor Saulo, né, a força de Sansão, na verdade, não estava nos cabelos dele, né? Sansão não poderia cortar o cabelo porque ele era nazireu, mas quem dava força para Sansão era o Espírito Santo. E a Bíblia conta aqui, por exemplo, nesse versículo aqui, que o Espírito Santo se apossou dele e ele fazia coisas, então, extraordinárias. E o interessante de Sansão é a gente ver que lá no capítulo 16, quando ele já está lá envolvido com Dalila, e ele começa com flertar com o pecado, né? E com a consagração da vida dele, da última vez, quando os cabelos dele são cortados, a Bíblia diz que os filisteus vêm sobre ele, Dalila acorda ele, e ele fala, mais uma vez, eu vou me livrar. Só que no versículo 20, do capítulo 16 de Juízes 16 e 20, é bem claro que diz assim, ó, e disse ela, Dalila, falou para Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O que é esse o Senhor se tinha retirado dele? Ele tinha perdido, né? A presença, ele tinha perdido o poder do Espírito Santo, né? Então, e por que ele tinha esse poder do Espírito Santo? Para que ele tinha esse poder? Ele tinha esse poder exatamente para ser um libertador do povo. E a gente vê aqui o Sansão também, nós podemos fazer uma aplicação pessoal para a nossa vida, para a vida dos nossos alunos, que Sansão se perdeu e perdeu do Espírito Santo, por quê? Porque aquilo que ele tinha recebido de Deus para libertar o povo, ele estava simplesmente usando para seu próprio proveito, né? Quando a gente olha a história de Sansão, a gente vê que o Sansão está brigando, mas nunca é em favor do povo. É porque ele foi lá, gostou de uma mulher e aí teve uma confusão, vai lá e briga e mata, faz isso, faz aquilo outro. Então, Sansão usava o poder do Espírito Santo para seu próprio proveito, até que ele perdeu o poder do Espírito Santo. Mas tudo isso mostra o quê? Mostra que da mesma forma que o Espírito Santo agia e como ele se relacionava no Antigo Testamento, nós temos que entender que isso continua, porque o Espírito Santo é o mesmo, a natureza dele é a mesma, e nós aprendemos então com todos esses exemplos do Antigo Testamento, como é a ação do Espírito Santo e como nós devemos pedir a Deus, buscar que o Espírito Santo participe de todos os aspectos da nossa vida. Acrescentando só um comentário empolgado com esse comentário do pastor Micaías, eu estou aqui pensando como que o contexto teológico é de, às vezes, alguém contestar a existência do Espírito Santo no Velho Testamento, né? E a gente começa a fazer essas narrativas da manifestação do Espírito no Velho Testamento, e isso nos remete para o Novo, nos fazendo tanto sentido que você sente empolgado a ponto de sentir a presença do próprio Espírito Santo enquanto você está falando, né? Ele estava ali falando de Sansão e tem um texto daí de Juízes, no capítulo 14, versículo 6,
que a sensação aqui é de como o Espírito Santo pode tomar uma pessoa com tanto poder, né? Eu vou ler o 5 e o 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente. A gente lê esse versículo aqui, a gente fica pensando, né? Alguém podia pensar que Sansão era forte. Aqui fala que ele rasgou o leão de cima embaixo, mas aqui fala que foi porque o Espírito Santo apoderou dele com tanto poder, e a gente fica pensando nesse tempo nosso, quando o Espírito Santo se apodera da nossa vida. O que um crente pode fazer no poder do Espírito Santo? Se lá para finalidades específicas de capacitação, Deus estava levantando e era para ter usado Sansão como um dos juízes de destaque dentre os 12 que passaram pelo livro dos juízes, né? A gente percebe que ele faz coisas tremendas, extraordinárias, né? E o texto vai a ponto de dizer assim, ó, que ofendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. E aí o texto só acrescenta que ele não contou nem para o pai nem para a mãe. Mas o que a gente percebe é o que o poder do Espírito Santo faz na vida de um homem, né? Se a gente refletir para a nossa realidade de hoje, até de encarar um leão seria muito complicado, ele rasga um leão dominado pelo poder do Espírito Santo, que é isso que o texto está dizendo, que o Espírito Santo se apoderou tão possantemente. Eu fico só imaginando a coragem que veio na vida daquele homem por causa da presença do Espírito Santo. E então, quando a gente vai ouvindo o comentário desses textos bíblicos, a gente sente aquele impacto da renovação do Espírito na nossa vida. Isso nos faz acreditar que nós estamos no caminho certo, cheios do Espírito. É a realidade para a igreja de hoje, de ser como Sansão, cheio do Espírito e sentindo que ele está agora, é uma era dele, é um tempo dele. Ele está atuando sem limites, né? Sem reservas. Nós podemos, ainda no Antigo Testamento, esse tópico terceiro, que estamos falando sobre juízes, reis, profetas. O outro exemplo, Davi, é mencionado aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2, está descrevendo as últimas palavras de Davi. Então diz, estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Versículo 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Então, um registro de que o Espírito que estava na vida dele, falando através dele, ele sendo um salmista, sendo um escritor, poeta, sendo aquele que foi usado sob inspiração do Espírito Santo para trazer revelação, para trazer esses escritos que fazem parte da parte sapiencial das Escrituras Sagradas, a parte poética, foi um instrumento de Deus. E também mostra até um conflito dele no Salmo 51, verso 11, onde ele, no momento após o seu pecado, momento difícil, momento onde ele, mesmo sendo alguém, servo de Deus, instrumento de Deus, ungido de Deus, dando lugar ao pecado, houve então esse tratar de Deus e do Espírito Santo. Então a gente vê Salmo 51, verso 11, ele dizendo, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ele pedindo, Deus, não tire de mim o Espírito Santo, eu pequei, errei, estou aqui pedindo perdão, estou aqui chorando, estou nadando em lágrimas. Então ele está clamando para que continuasse comunhão com o Espírito Santo, né? Então a gente vê aqui são alguns de muitos exemplos aqui sobre a inspiração de Deus serem usados, como por exemplo em profetas, né? Um exemplo que a gente pode dar é Ageu e Zacarias, o povo parado, construção parada, e aí diz lá que após a palavra vinda de Ageu, a palavra vinda de Zacarias, o governador, sumo sacerdote se levanta e o povo se levanta para trabalhar e continuar a construção do templo, né? Então o ministério que estava ali usando eles para que a obra
continuasse. Então são alguns dos exemplos, o amado professor pode aí garimpar muita coisa boa no Antigo Testamento, de operações, manifestações, atuações de alguém que fez a diferença, era o Espírito Santo na vida dele. Por si só, ele não faria, não conseguiria, como diz aí um dos profetas, né, Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, se alguma coisa boa foi feita, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? Se alguma coisa boa foi feita para a glória de Deus, é porque o Espírito Santo estava lá operando através da vida dele, né? Então, nós podemos até ir partindo aqui para as considerações finais pelo tempo. Só para encerrar essa parte dos profetas, falar um adendo que a chegada dos profetas é o tempo do Espírito. Esses homens eram chamados de homens do Espírito na história de Israel. Eles eram conhecidos assim. Tinha lá os nabis, que eram os representantes de Deus, né? Falavam em nome de Deus, e havia lá os videntes, né? Não é vidente como nós conhecemos na nossa língua, né? Mas era o roê, que era aquele que tinha ou trazia uma palavra em nome de Deus, né? Ele tinha essa função. Esses dois papéis proféticos marcam um tempo, tanto que havia a chamada escola dos profetas, e Saul vai visitar, né, uma escola de profeta e fala ali, inclusive, do Espírito de Deus se apoderando de Saul e Saul profetizando lá dentro daquela escola de profeta, mostrando que esse ambiente era o ambiente de um tempo da atuação do Espírito. E os profetas têm esse papel. Todos os profetas, a gente vai ver que ele fala pelo Espírito, ele atua pelo Espírito, ele exerce o ministério pelo Espírito. Os reis, alguns tiveram esta oportunidade, como mencionado aqui, Davi, Salomão, né? Tanto alguns outros reis que tiveram esse privilégio de ser tomado pelo Espírito. Mas os profetas eram os homens do Espírito, eram homens tomados pelo Espírito para falar como o próprio Deus, e era pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Isso está muito evidenciado. Quando a gente lê o livro de Ezequiel, a gente vê Ezequiel sendo levado, sendo transportado, e o Espírito do Senhor me levantou. Ele coloca dessa forma, né, mostrando o poder do Espírito. A expressão que se dá dentro do contexto do estudo do próprio hebraico aí é que esses homens, o espírito que usava os profetas aí, a tradução que se dá era borbulhava, efervesciam. Então veja que esses homens do espírito, o espírito aqui tem esse sentido, né, de homens falando com grande autoridade e poder. Isso marcou esse tempo dos profetas. É importante fazer esse comentário, destacando a importância do tempo do Espírito dentro do tempo da monarquia de Israel, na pessoa do profeta. O Espírito de Deus atuando na pessoa do profeta o tempo todo como um alerta, né? No tempo dos juízes, a gente percebe que o povo está fragilizado, está destruído, é um tempo difícil, de sofrimento, em que o Espírito de Deus, num tempo assim, sempre levanta alguém cheio de poder para trazer uma solução. E isso acontece, então, no tempo dos juízes. Agora, quando chega o tempo dos profetas, tem ali os bons reis e os maus reis, mas o profeta está sempre ali fazendo o papel da boca de Deus, cheio do Espírito Santo, custando às vezes a sua própria vida, mas ele, sem temor nenhum, cheio do Espírito, fala sempre a verdade de Deus, sem temor nenhum. Claro que aqui está implícito uma série de aplicações, né, que pode ser feita para a nossa própria realidade, mostrando que uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias. E lá nesse tempo aconteceu. A gente comentou bastante dos juízes, falamos aqui rapidamente dos reis, mas é importante destacar que no tempo da monarquia, os homens do Espírito eram os profetas. Eram homens que Deus escolheu para que fizesse esse papel cheio do Espírito Santo, né? Todos os profetas, a maioria deles, pelo menos, vai ter textos mostrando que o Espírito do Senhor o tomava, que o Espírito do Senhor o levava. Ele sempre fazia movido pelo Espírito de Deus. É importante fazer
talvez esse destaque aqui para poder encerrar essa parte do terceiro tópico, tá? Verdade, os profetas tinham esse papel e muitas vezes confrontando o pecado, confrontando a liderança. A gente vê Elias indo falar diante do rei com autoridade, com ousadia, né? Aquela autoridade para confrontar o homem ímpio, mau, idólatra, né? Tanto que ele tinha o ajudante Eliseu, que ali no seu pedido, olha, como herança eu quero uma porção aí do Espírito sobre ti, eu quero porção dobrada, eu quero o direito de primogenitura, né? Seu sucessor direto, com toda a autoridade da continuidade àquele que está em suas mãos. Então ele pede essa porção. Então a gente vê realmente os profetas com essa função de confrontar e diante, tanto que o próprio versículo 3, Miqueias, capítulo 3, versículo 8, fala do profeta cheio do Espírito do Senhor para anunciar a Jacó o pecado, ou seja, para a nação de Israel, para enfrentar a nação quando está em pecado. Olha, o profeta cheio do Espírito de Deus para enfrentar, para anunciar, tanto que Deus fala com Jeremias, olha, te fiz duro, firme, porque é um povo duro, difícil, né? Então é Deus capacitando o profeta para ser essa voz contra o pecado, né? Então vamos partir já para as considerações finais, né, Pastor Micaías? Bom, nós temos visto aí a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, não é? E eu creio que ficou claro para todos nós que, embora o tempo em que o Espírito Santo está agindo com total alcance na humanidade seja após a ascensão de Jesus, por o Espírito Santo ser Deus, ele é eterno, ele sempre agiu, não é? Então, para encerrar aqui, o comentarista até colocou o seguinte, que o poder criador do Espírito Santo deu vida a todas as coisas visíveis e não visíveis, e a sua atuação sobre Israel mostrou seu papel capacitador e essencial na vida de seus líderes e diversos personagens bíblicos. Então, nessa lição, nessa revista, né, nós estamos aí vendo todo o panorama bíblico da atuação do Espírito Santo. Então, começou, inclusive, temos aqui o índice, né? Começou falando sobre, para eu não errar aqui, porque fala sobre a natureza do Espírito Santo, fala aqui sobre conhecendo o Espírito Santo, segunda lição sobre a personalidade do Espírito Santo, terceira sobre os símbolos do Espírito Santo, ou seja, sobre a pessoa do Espírito Santo propriamente dito, e agora nessa lição nós estamos vendo o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, essa revista foi bem distribuído o assunto aqui. Então, nessa lição de hoje, o que precisa ficar claro para nós é que a ação do Espírito Santo, ela está em toda a palavra e a natureza do Espírito Santo é revelada desde o Antigo Testamento. Então, como já foi falado aqui, o que nós, além de nós termos esse conhecimento, o que nós podemos tirar como lição para as nossas vidas? Que ao nós observarmos a forma como o Espírito Santo trabalhava, o poder que o Espírito Santo dispensava sobre as pessoas, como foi falado hoje aqui, né, sobre Sansão, a sabedoria que Deus deu para José através do seu Espírito Santo, tudo isso está disponível para nós, né? E se eles que estavam numa dispensação em que o Espírito Santo tinha uma ação limitada, fizeram coisas tão grandiosas, o que nós não podemos fazer na dispensação que nós estamos, né? E digo mais, lá no Antigo Testamento, eles tinham uma ação limitada do Espírito Santo e eles não tinham a Bíblia completa como nós temos, né? E fizeram coisas grandiosas para Deus. Nós, que temos a palavra de Deus, todo o cânon completo, e temos o Espírito Santo agindo sem restrição, que a Bíblia mesmo diz que Deus dá o seu Espírito sem medida, então nós não podemos de maneira alguma dar qualquer desculpa, porque nós temos a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, para podermos cumprir todo o propósito de Deus para nós. Eu gostaria de concluir falando que, usando aqui dois textos da Bíblia, Salmo 139, o versículo 7, o salmista Davi, ele usa uma expressão, uma pergunta, ele faz uma pergunta, né? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Mostrando que é impossível fugir da presença do Espírito. Então,
O Espírito Santo, como nós falamos aqui, ele é eterno e ele está lá desde o princípio. E se ele está desde o princípio, o salmista reconhece isso nesse tempo, lá no Velho Testamento, ele já está fazendo essa indagação. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me irei do teu Espírito? Salmos 143, o versículo 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Esse versículo, o salmista Davi revela a pessoa do Espírito Santo e identifica ele como uma pessoa que é capaz de conduzir ou de guiar uma pessoa por terra plana. Ele confia ao Espírito a capacidade de direcionar. Se alguém está acreditando que no Velho Testamento o Ruá, né? O Ruá Kadesh, não é isso? Que é uma respiração, é um vento. Não, o Espírito, porque o pastor Luiz Saião faz um comentário sobre isso, dizendo que o Velho Testamento, o hebraico, ele é muito concreto e às vezes se confunde quando usam expressões como essa do Espírito, falando, se referindo ao Espírito como um sopro, um vento. Mas aqui nesse versículo o salmista deixa claro que o Espírito Santo é Deus, de que ele é capaz, o Espírito ele pode conduzir, ele pode guiar, ele pode fazer um papel que é só uma pessoa que tem condições de fazer, não é um vento que tem condições de guiar uma pessoa por terra plana. E ele confia nesse Espírito, sabendo que o próprio Espírito é Deus e que vai guiá-lo por terra plana. Então, para onde eu irei do teu Espírito? E aqui ele fala, me guia por terra plana. Ele está orando ao Senhor, pedindo um livramento dos inimigos, e ele pede ao Senhor para o guiar por terra plana. A confiança dele em uma pessoa que tem plena capacidade e condições de fazer, revelando que não é só um vento, que não é algo abstrato, que o Espírito Santo é real, é uma pessoa e é Deus, e que atuou de forma intensa no Velho Testamento. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Agradecemos por esse privilégio de estarmos juntos, observando esse panorama do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo está atuando desde sempre, junto a todo o plano de redenção, plano eterno de Deus, atuando, capacitando, trabalhando em todos os momentos. Então nós extraímos aqui um pouco para que você, junto com os seus amados alunos na sua classe, também possa desfrutar e isso seja estimulante para buscar e cada vez mais se interessar pela ação de Deus e do Espírito desde os livros do Antigo Testamento. Então que nós venhamos estar preparados para uma aula excelente, produtiva, edificante e continuando esse trimestre que tem sido uma bênção sobre o Espírito Santo. Essa lição 4 é o Espírito Santo no Antigo Testamento e a próxima lição, de número 5, será abrindo as cortinas para o Novo Testamento, que vai entrar sobre essa preparação, né, introduzindo aí o Novo Testamento, o ministério de Jesus, para chegar até as manifestações da igreja e dias atuais, né? Então que, em nome de Jesus, temos uma aula maravilhosa, produtiva em cada uma de nossas congregações. Que desde já eu quero agradecer pastor Micaías, agradecer pastor Saulo, que de uma forma tão graciosa cooperaram com o conteúdo para somar, para contribuir à preparação de aula dos nossos amados irmãos, que cada um na sua particularidade vai formar, elaborar, buscar de uma forma sábia, que o Espírito Santo te capacita, te usa, te formou, te fez para isso, que você é instrumento de Deus para o ministério do ensinamento. Desde já queremos agradecer e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe, te guarde e te use grandemente a força, graça e unção do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.